Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje está incrível. Doutora Raquel Martins aqui com vocês e o tema de hoje é o segredo. Sim, o segredo. Vamos que vamos. Estamos aqui também no Facebook. Muito bem, sejam todos bem-vindos, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje a live está sensacional. E hoje nós temos sorteio de prêmios. Você não pode perder. Fique até o final. Descubra a palavra-chave da live de hoje e você vai ganhar um prêmio sensacional. Tamo junto? Então, o tema é o segredo. Qual é o segredo? Qual é o segredo que Deus tem para você? Qual é o segredo que Deus tem para nós? Muito mais do que pedimos ou pensamos. Você deve ter visto a chamada para a live e você pode ter pensado, será que quando a Raquel está falando o segredo, ela está falando também sobre a teoria da lei da atração? Baseado naquele livro O Segredo, né, que fez muito sucesso, teve o filme também O Segredo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sim. Hello, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre essa teoria da lei da atração, essa teoria do segredo, ok? Então, que você seja ricamente abençoado essa noite. Hello, seja bem-vindo. Tamo junto. Boa noite. Então vamos lá, vamos já começar o assunto porque tem muita coisa para essa live de hoje. E eu vou pegar aqui, olha, um papelzinho. Presta atenção, hein? Você hoje está concorrendo, ok? Há um livro sensacional que vai ser sorteado nessa live. Você que está aí no Facebook ou no Instagram, tá? Eu vou escrever nesse papel uma palavra com 5 letras. Quem descobrir qual é essa palavra, ganha o livro. O primeiro que colocar essa palavra aí nos comentários, ganha o livro. Vou dar a primeira dica dessa palavra que eu vou escrever aqui. Essa palavra é o segredo, é a resposta. É a resposta da nossa live, é a conclusão, é o segredo da live, ok? Vou escrever aqui na frente de vocês para vocês verem, tá? No Facebook acho que não tá dando para ver direito. Ó, escrevi no papel, vou deixar o papel aqui e aí quando a pessoa acertar eu mostro a resposta, ok? Então vamos que vamos. Antes da gente começar a falar sobre o segredo, eu quero fazer uma oração por você que entrou na nossa live, por você que ainda vai entrar, por você que vai assistir depois a live, amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui unidos em oração. Estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu livramento, pela tua proteção, pela tua provisão. Pai querido, toma cada uma das pessoas que estão neste momento nessa live, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir depois, cada um dos nossos familiares, e que seja o Senhor a selar o ambiente em que estamos, seja o Senhor a nos dar graça, nos dar força e continuar nos livrando de todo mal e abençoando a nossa noite com a tua palavra e com a tua revelação. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém? Gente, eu coloquei uma música aqui, mas não era bem essa música que eu queria não, tá? Pulei aqui, tá? Se a música estiver atrapalhando a minha voz, vocês me avisam. Dá um oi pra mim se o áudio tá bom, se tá tudo ok.
Quem tá no Facebook, dá um oi nos comentários para eu saber quem tá aí, ok? Então vamos que vamos. Então a live é o segredo, e o segredo, né, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouco sobre a natureza das coisas. E é baseado mesmo naquele livro, aquele filme O Segredo. Lembram que tinha o livro e tinha o filme que fala sobre a lei da atração? Em resumo, o que é a lei da atração? É uma lei que diz que os bons pensamentos atraem coisas boas, assim como maus pensamentos atraem coisas ruins, e que há uma força e um poder nos pensamentos. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a lei da atração e o segredo não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe, é um tipo de teoria que já existe há muito tempo, né? Ela foi divulgada a primeira vez em 1879 no New York Times, né? Então já tem bastante tempo que as pessoas vinham trabalhando essa teoria. Mas outra coisa que eu tenho para dizer também para vocês já de antemão é que essa teoria não tem comprovação científica, né? Vários físicos e vários cientistas refutam essa teoria, porque não há nenhuma comprovação que possa ser medida do ponto de vista quantitativo ou de causalidade que vai comprovar essa lei, né? Então, hello, seja bem-vinda. Na realidade, nossa live hoje, cujo tema é o segredo, é para dizer para você que o segredo é outro segredo e não o segredo do livro O Segredo. A lei da atração seria muito maravilhosa se ela funcionasse, né? Então eu tô lá na torcida do time do Galo e aí eu empenho toda a minha força naquela torcida, e aí é a força da atração daquela torcida que vai dar o resultado positivo pro Galo. Só que não, né? A gente sabe que a outra torcida também torce com as mesmas forças. Então quem vai ser o vencedor? A sorte está lançada. Quem tem o pensamento positivo mais forte? Quem que vai ceder? Quem que vai ganhar? Então, na realidade da nossa vida, nós sabemos que a lei da atração não funciona assim. Seria muito bom se nós tivéssemos bons pensamentos e esses bons pensamentos se realizassem pelo simples fato de concentrarmos o nosso poder na força do nosso pensamento. Mas essa teoria também é criticada pelos cientistas sociais. Por quê? Porque é muito bonito, é muito utópico, né? Quando a pessoa faz planos e os planos dela dão certo, né? Simplesmente pelo fato dela pensar positivo que vai dar certo. Talvez isso aconteça nos casos relatados no livro e no filme O Segredo, porque aquelas pessoas tinham condições favoráveis. Agora vai lá na favela, no cara que está sujeito, passando fome, no cara que perdeu quase toda a família no Covid, que está desempregado, né? Que está passando e vira para ele e fala assim, não, tem um pensamento positivo que vai dar tudo certo. Então, do ponto de vista social também, a lei da atração, o segredo, ela não é funcional, não é real. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nesse momento na live para vocês que estão assistindo e para os que estão assistindo depois é desconstruir essa ideia que existe um segredo tão simples assim que é só você pensar e as coisas vão acontecer. Na nossa vida não é assim, né? O vencedor vai ser o Inter, Pensamento positivo aí, né, Sandro? Quem sabe o vencedor do campeonato vai ser o Inter, né? Eu sei que a força do meu pensamento vai estar no Atlético, vamos ver. Quem vai ter a maior força de atração aí? Então, a gente já sabe, né, que a sorte, o destino e os desígnios de Deus não são tão simples de ser resolvido com apenas um poder da mente ou do pensamento. Então, todas as leis que nós conhecemos na natureza e no universo, e até mesmo as leis positivas, né, colocadas pela ciência, e também as leis jurídicas, morais, todas as leis, elas têm uma fonte. Esse é o segredo. Todas as leis, elas têm uma fonte.
E qual é essa fonte? Já dizia o Santo Tomás de Aquino que todas as leis têm uma fonte. E essa fonte é a lei geral, a lei superior, que é a lei divina. Então, Tomás de Aquino, ele já dizia isso lá no período medieval. Ele é um padre, da Igreja Católica, um dos pais de toda a teoria do catolicismo, e é também um filósofo, E na teoria dele existe uma lei que digamos assim, da qual derivam todas as leis, E essa lei é a lei divina, é a lei eterna, do qual deriva tudo. Então, se existe algum segredo que nós precisamos conhecer, esse segredo se encontra no coração de Deus. Se existe algum segredo que nós precisamos para romper na nossa vida, esse segredo está no palavrinha com 5 letras. Tcharam! Eu vou dar uma chance. Palavra de 5 letras, a Deus. Ok? Então, quem acertar... Vou dar até uma viradinha assim para dar uma dica. Quem acertar essa palavra de 5 letras aqui vai ganhar um livro nessa live. Então, você pode ser o vencedor na live de hoje. Então, o segredo está aqui, É uma palavra de 5 letras que resume tudo o que nós devemos ter no nosso coração em relação ao segredo. E aí, hashtag fica a dica, A dica está onde? Seja bem-vindo! A dica, para você descobrir aí essa palavra de 5 letras que é o segredo, é a nossa postura diante de Deus. Porque todas as leis que nós conhecemos, ela tem uma única fonte, que é Deus. Então, existe uma lei eterna, criada por Deus, que vai dar a base da lei natural, que é a lei que gera o comportamento de todos os astros, de todos os seres, não é essa palavra. Mas vamos que vamos. É uma palavra com 5 letras, hein? Vamos que vamos. Vou dar a dica, hein? Tem uma palavra com 5 letras que é a resposta do segredo. É a nossa postura diante de Deus que responde o segredo. Mas essa palavra que você falou também faz parte, Vamos que vamos. É porque vai ganhar o livro essa palavra aqui, Mas a sua palavra também é importante, que é esperança, Colocaram aqui nos comentários. É uma palavra também que nós precisamos ter. Esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que esse ano vamos vencer o Covid. Esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. E, enfim, quem entrou na live agora, fica até o final. Nós vamos sortear um livro. A pessoa que acertar essa palavra aqui de 5 letras, que é a nossa postura, que garante o segredo, a revelação de todos os segredos. Essa palavra-chave aqui. É uma palavra de 5 letras. Vou dar a dica, hein? É como se fosse uma frase. Essa palavra, a Deus. É uma palavra que nós temos que ter em relação a Deus. Eu vou falar essa palavra aqui várias vezes, durante a live. E aí, quem que já quiser chutar e falar a palavra coloca aí, a palavra é. Se você acertar, vale aqui quem tá no Facebook também. O primeiro a colocar aqui nos comentários qual é essa palavra, ganha um livro. Vou pegar o seu endereço, vou mandar via Sedex, você vai ganhar um livro sensacional, incrível, sorteado na live de hoje. Então, recapitulando para quem chegou depois, o nosso tema é o segredo. E o ponto de inspiração desse tema é a lei da atração, que ficou muito conhecida naquele livro, O Segredo, lembram? O livro O Segredo, o filme. Opa, deu algum problema aqui no vídeo do Facebook, gente. Deu uma paradinha aqui. Não sei o que foi, hein? Falou aqui, estamos com problemas para transmitir o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou encerrar o vídeo aqui do Facebook e vou entrar de novo, tá, gente? Quem tava aí no Face,
Eu não sei o que foi, mas deu uma travada aqui no Face. Vamos lá, continuando. Então, o que nós falamos já de início, né? Que a lei da atração, que é a lei colocada como o segredo, nesse contexto do livro O Segredo, de que os nossos pensamentos, eles criam uma realidade, né? Eles teriam esse poder, então pensamentos positivos geram realidades positivas, pensamentos negativos geram realidades negativas. Então, nós refutamos essa teoria, ok? Por que nós refutamos essa teoria? Porque, né, os próprios físicos já demonstram que não tem relação de causalidade, de causa e efeito, não tem como você medir isso, né? Então, é interessante você ter bons pensamentos, é interessante você pensar positivo, que as coisas vão dar certo, ter esperança e correr atrás dos seus objetivos, ter foco. Sim, é interessante, mas isso não é a garantia de que você vai alcançar aquele resultado. Outra crítica que é feita à teoria da lei da atração é que a lei da atração de ter pensamentos, planejar e torcer para dar tudo certo, ela é muito bonita num contexto favorável, né? Agora você vai lá num contexto, no meio de uma favela, uma pessoa que está passando, está desempregada, está sem dinheiro, sei lá, passando tantos problemas com depressão, como que você vai falar que é simplesmente ela ter um pensamento positivo e as coisas vão dar certo? Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui na live foi refutar essa teoria. E agora você vai ficar até o final para ganhar o prêmio. Então, uma palavra de 5 letras responde qual é o segredo. O segredo é isso aqui, você tem isso aqui. Você tendo essa postura diante de Deus, nós vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre isso, você tem um segredo para a sua vida. Porque o segredo, na realidade, é você reconhecer que qualquer lei deriva da lei divina, deriva da lei eterna. Então é a lei eterna que foi criada pelo coração de Deus. Sejam bem-vindos, vamos que vamos, seja bem-vinda. A lei eterna que foi criada no coração de Deus, através de Deus como autor e fundador de tudo, é que dá a direção de todas as leis. Então tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, ela tem uma fonte em Deus. E nós precisamos ter a humildade suficiente para reconhecer isso. Então vamos ver onde que fala isso nas Escrituras Sagradas? Anota aí para você meditar depois. Eu vou ler rapidamente agora no livro de Jó. Jó é um livro sapiencial, né, considerado um livro de sabedoria. É como se Jó estivesse conversando com seus amigos, filosofando sobre as coisas da eternidade. E Deus começa a falar com ele e ele registrou esse diálogo. E olha só o que diz aqui em Jó 38, versos 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Então, Deus é que lançou os fundamentos da terra. Ele é que conhece todas as leis da natureza. Quando ele criou todas as coisas, ele criou debaixo de uma lei eterna, do qual deriva tudo que nós conhecemos hoje. Então, se você tem hoje alguma lei que funciona, ela deriva daqui. Então, a pessoa que pode te revelar a lei das coisas é Deus. Então, nós não podemos ter uma pretensão de achar que nós vamos encontrar uma lei, como, por exemplo, a lei da atração, onde haveria um poder, né, humano e até sobre-humano para controlar o nosso destino. Porque não é assim. Nós precisamos ter uma reverência a Deus. É a palavra-chave aqui. Vamos ver quem vai acertar, hein? Fica até o final. Quem já souber qual é a palavra-chave que você tem que ter diante de Deus, que te revela todos os segredos que você precisa, é uma palavra com 5 letras. Depois eu vou virar aqui ó, o papelzinho e mostrar. Quem já sabe o que é, já pode colocar aí. Olha só o que diz aqui ainda em Jó 38, no verso 20. Eu vou ler no 19 também. Olha lá. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence?
Conhece o caminho da habitação delas? Então, o ser humano, né, através da física e dos estudos, tem descoberto, né, muitas teorias da refração da luz, até buraco negro no universo, não é isso? Mas o ser humano consegue pegar essa luz e fazer ela voltar na sua origem, de onde ela saiu, por exemplo? O ser humano tem poder contra as trevas? Olha outra pergunta que ele faz aqui. Jó 38, verso 36. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Então, aqui nesse capítulo 38 de Jó, como se diz, é Deus falando para nós termos mais reverência a Ele, termos mais temor a Ele, reconhecermos o nosso lugar diante de Deus. Olha, Deus está falando assim, né? Nós lemos aqui, Jó 38, verso 4. Se você sabe tanto, aonde que você estava quando eu criei todas as coisas? Me diz então como as coisas funcionam. Se você sabe tanto, então pega a luz e volta para o lugar dela, pega as trevas e volta para o lugar dela. Se você sabe tanto, me diga, quem colocou sabedoria no coração e entendimento na mente das pessoas? Então, aqui em Jó 38, Deus está falando com Jó, olha, você vai tateando, tentando encontrar a eternidade, porque eu coloquei no coração do homem um anseio pela liberdade, pela eternidade, o anseio de conhecer a essência das coisas, o anseio de conhecer a lei natural de todas as coisas, mas você vai até certo ponto, porque eu é que sou o Criador, eu é que sei do destino, eu é que sei quem vai estar vivo amanhã ou depois. Então vai mais devagar, presta atenção, eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Então depois você medita em Jó, o capítulo 38 inteiro, para você entender que todo poder, toda soberania, toda magnitude está em Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos ter é reverência, é temor a Ele, é descansar o nosso coração nele, sabendo que Ele criou todas as coisas de modo formoso, de modo agradável, e que nós podemos em todo tempo usufruir disso que Ele fez naturalmente. Você sabe que se você estiver no alto do edifício e pular, você vai se arrebentar lá embaixo e morrer, não é assim? Então, nós temos essa consciência da lei natural das coisas. Mas então qual é o segredo? Né? Qual é o segredo? Qual é o segredo do seu sucesso? Qual é o segredo das leis naturais? Qual é o segredo que você deve ter? E o Rafael acertou, né? O Sandro falou ali poder e o Rafael falou temor. Acabou de ganhar um livro, ok? Deixa eu mostrar aqui também no Facebook. Temor. Olá, Vera. Chegou aqui também. Olá, Raquel, minha xará, chegou também. Acho que deu para vocês verem. Rafael, depois eu te chamo no direct, você me passar o seu endereço. Acabou de ganhar um livro na live. Tá? Temor. Temor é o segredo. Temor a Deus é o segredo. Gente, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Eu vou já então revelar para você que o Rafael já acertou, né? A palavra-chave é temor, né? Uma palavrinha de 5 letras, como nós falamos no início da live. Né? A próxima você ganha, Sandro. O Sandro já ganhou uma Bíblia na nossa live, né? Foi o participante aí que ganhou uma Bíblia sensacional, logo vai ser entregue, né? Então, a próxima você ganha de novo, Sandro. E Rafael acabou de ganhar, né? Eu quero ler para vocês, abra lá comigo se você está com a Bíblia acompanhando, no Salmo 25, verso 14. Esse salmo merece você escrever, anotar, e fazer uma plaquinha na porta do seu quarto, de tão lindo que é o que fala. Glória a Deus. Olha lá.
Salmo 25, verso 14. Olha só. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Lindo, né? Vou ler de novo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Gente, não merece fazer um quadro com esse salmo? O Senhor confia. Gente, confia. Pensa bem. Deus confia. Sabe o que é confiar, gente? Né? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? Desculpa. Marilza. Bom ter você aqui conosco. No Facebook eu não consigo ver quem está entrando, só quando a pessoa dá um oi, hein? Mas sejam todos bem-vindos. Então, o segredo é o temor a Deus. Então, você acabou de descobrir que o segredo não é a lei da atração, não é o poder da mente, do pensamento. O segredo é o temor a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus vai confiar os segredos dele a quem o teme. Sabe o que significa isso? Que quando você acordar de manhã com o pé direito, né? O que é acordar de manhã com o pé direito? É sabendo que quem te deu fôlego de vida foi Deus. É sabendo que você só conseguiu levantar da cama porque foi Deus. É sabendo que seu dia só vai ser incrível porque Deus escreveu ele. Pensa, gente. Aí você acorda e fala assim, dá aquela respirada e fala, glória a Deus, eu estou vivo, Espírito Santo, bom dia, meu amigo, vem comigo. Esse é o segredo. Quando o seu coração está inteiramente confiado em Deus, que você tem esse temor de Deus no coração, Ele vai te atrair para os desígnios dele. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguirão. A palavra de Deus nos diz que Ele coloca diante de nós a cada dia a bênção e a maldição, a vida ou a morte, o certo ou o errado. E todas as vezes que eu caminho na direção do que Deus tem para mim, do melhor de Deus para minha vida, na direção do que é certo, naquilo que Ele vai me mostrando que é o melhor para minha vida, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz para nós em Deuteronômio que as bênçãos nos seguirão, que Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, que as bênçãos vão nos seguir. Ah, Raquel, mas eu tive um dia mal hoje, um monte de coisa que eu esperava acontecer não aconteceu, um monte de pepino para resolver, um monte de problema, amém, glória a Deus, aleluia, eu também, mas uma certeza você teve, que Deus estava contigo em todo o tempo, e o que deu para você resolver hoje, glória a Deus, e o que não deu para você resolver hoje, Deus vai te dar graça para resolver amanhã, e às vezes também nem era para resolver, amém? Mas eu quero que você saiba que quando você tem o temor de Deus no seu coração, você tem o segredo da vitória, você tem o segredo do sucesso, você tem a chave da vitória, temor de Deus, esse é o segredo. Então, para quem chegou agora, anota aí, lindona, saudade também de você. Acabamos de ler o Salmo 25, verso 14, anota, medita, faz um quadro, coloca na porta do seu quarto essa palavra, olha só. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Olha que coisa linda, gente. E os leva a conhecer a sua aliança. O que significa isso, gente? Significa que Deus, Ele é o Criador de todo o universo. Ele não criou uma lei da atração, ele não criou uma lei, primeira lei, segunda lei de Newton. Ele não criou uma lei da relatividade, ele não criou uma lei da atração, ele não criou uma lei moral. Ele criou a lei eterna, do qual derivam todas as leis. Ele é o Criador do céu e da terra. Medita depois lá no capítulo inteiro de Jó 38 para você entender essa magnitude. Isso significa que Ele está no controle de tudo. Gente, o que significa isso na nossa vida? Que apesar dele ser esse todo-poderoso, dele ter todo o poder, Ele quer confiar a mim e a você e a todos nós
os seus segredos. Pensa, quem somos nós, gente? Se diante do universo, da multidão de pessoas que tem, nós estamos aqui, por exemplo, nessa live, quantos milhões de pessoas estão conectados? Quantas pessoas estão conectadas em outras coisas? E eu me sinto honrada, amada e privilegiada de ter vocês aqui comigo nessa live, porque vocês poderiam estar em tantas outras lives, não é mesmo? Mas Deus nos colocou aqui nesse momento. Hoje eu recebi uma visita de uma prima, ela até me fez uma pergunta que eu não respondi. Mas agora eu vou até falar aqui, depois eu vou mandar para ela. Que ela me perguntou assim, mas por que você começou a fazer essas lives? Porque Deus colocou isso no meu coração. Foi uma coisa que Deus confiou a mim, foi um segredo que Ele confiou a mim. E eu, com oração, com temor no meu coração, eu decidi fazer essa live. E enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, enquanto houver esperança, enquanto que Ele me provê as condições, eu quero continuar fazendo essa live todas as terças-feiras, 22 horas aqui, né? Horário de Brasília, 21 horas, horário de Cuiabá. Então, é isso que Deus faz. Deus preparou esse momento singular, único, colocou você aqui para você descobrir que Ele quer confiar a você uma aliança. Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma aliança com você. Ele trouxe Jesus ao mundo para que possamos viver a nova aliança. Quando Jesus se entregou por nós na cruz, Ele disse, está consumado. Tudo que nós necessitamos está nele. É a salvação, é a vida eterna, é a cura, é a libertação. Tudo que nós precisamos está nele. Então o segredo não está na força do seu pensamento, o segredo não está na sorte, o segredo não está no destino, o segredo não está em objetos materiais, o segredo está em seu coração, estar em Deus confiado, porque Ele, mesmo sendo o Senhor de todo o universo, Ele disse, eu quero confiar naqueles que me temem. Olha que coisa mais linda, mais romântica. Deus é romântico, né? Olha que coisa mais apaixonante. Não tem como você não ficar apaixonado com um Deus grandão desse. Jesus veio aqui, né? Viveu como ser humano, deixou toda a sua majestade e grandeza, 100% homem, 100% Deus, nasceu de Maria Virgem, nunca cometeu um pecado, nem pensamento, palavras e ações, morreu através da sua morte, seu sangue derramado, que era um sangue puro, inocente, santo. Sabe o que esse sangue fez? Ele nos deu livre acesso a Deus. Esse sangue derramado sobre nós perdoa todos os nossos pecados. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, Deus, eu quero tudo isso na minha vida. Esse é o verdadeiro segredo. Essa é a boa nova. Essa é a maravilha de todos os tempos. É a grande revelação que eu não posso perder. Gente, você não pode perder um segundo de estar longe de Deus. Você não pode perder um minuto de estar distante de Deus. Sabe por quê? Porque é incrível demais isso. É maravilhoso demais. É maravilhoso demais você saber que Ele, além de tudo isso, quando Ele morreu, ressuscitou, sabe o que aconteceu? Quando Ele ressuscitou, Ele tirou a chave do inferno das mãos do diabo. Ele tirou o poder do diabo sobre a morte. E aí Ele voltou a ter aquele controle sobre tudo. E todas as vezes que nós nos aliançamos a Ele, Ele se aliançando a nós, o que nós temos? A esperança da vida eterna, a esperança que Ele vai voltar e nos buscar. E ainda mais uma coisa, porque Ele morreu, ressuscitou, não foi? E subiu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Mas quem que Ele enviou para nos ajudar na nossa caminhada? O Espírito Santo. Então, a todos aqueles que creem, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Vai lá e confere na sua Bíblia essa palavra, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Deus deu o poder e a virtude a todos aqueles que creem em Jesus de se tornarem filhos de Deus. Então, essa é a nova aliança.
Esse é o segredo de quem teme a Deus. Quando você tem essa reverência a Deus, esse temor a Deus, quando você compreende que o que Jesus Cristo fez foi o sacrifício único e exclusivo que te religou a Deus definitivamente. E quando você entende isso e recebe isso, sabe o que Deus faz? Ele vem na sua própria pessoa habitar em você. É um Deus tão grande, é um Deus, né, como eu estava falando, nesse exato momento, milhões de pessoas conectadas, nós somos assim, uma pessoinha, cada um de nós, uma pessoinha entre milhões de habitantes, mas sabe o que Deus fez? Deus quis escolher eu e você para confiar os seus segredos. Deus escolheu eu e você para vir habitar em nós. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. E sabe só a única coisa que ele quer? Qual que é a única coisa que Deus quer de nós? Essa intimidade com ele, esse temor, essa reverência. Então, gente, temor a Deus é como se a gente estivesse falando de amor, né? A gente fala temor, as pessoas pensam assim, mas então tem que ter medo de Deus, medo do castigo. Não, esse temor a Deus é aquela reverência apaixonada a Ele. O temor a Deus é aquela reverência a Ele que você sente assim, puxa vida, tem alguém que fez por mim o que ninguém faria. Tem alguém que me ama de uma forma que ninguém me amaria. Tem alguém que criou todas as coisas. Então a única coisa que eu quero é estar com Ele. Esse temor a Deus, Deus está falando só assim, olha, fica comigo, que eu estou contigo. Esse temor a Deus é você agarrar na mão de Jesus e falar, eu não te solto mais, porque você é a minha fonte de vida. Amém? Tem uns comentários aqui, seja bem-vinda, tia Dulce. Rafael comentou aqui, o Senhor confia os seus segredos ao que o teme, os leva a conhecer a sua aliança, que é o nosso versículo-chave da noite. Se você chegou depois, não estava sabendo, Salmo 25:14. E Sandro comentou aqui também, o que falta mesmo no nosso mundo é o amor ao próximo. Exatamente, Sandro. É o que está faltando, né? Rafael falou amém, eu creio, sim. Sabe por que falta amor ao próximo? Porque falta temor de Deus, né? Então, porque quando nós tememos a Deus, né? Ou seja, o que é temor a Deus? É essa reverência, é essa certeza de que Ele está conosco. Então, quando a gente tem essa certeza que Ele está conosco, e quando a gente é apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, pelas coisas de Deus, qual que é a nossa atitude? Antes da gente ofender o próximo, antes da gente ser uma pessoa que não demonstra, né, esse amor ao próximo, é como se fosse assim. Vamos eu tentar melhorar aqui o quadro. Lembra que eu te falei assim, que você acorda de manhã e fala, bom dia Espírito Santo, conduz minha vida? Então, quando a gente tem esse temor de Deus, essa alegria de estar com Deus, a gente pensa assim, em meus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Então, diante de tudo que aconteceu no seu dia hoje, se você fosse passar um filminho, em seus passos, o que faria Jesus? Será que eu poderia ter amado mais alguma pessoa? Será que eu poderia ter me aproximado mais de alguma pessoa? Será que de repente eu poderia ter sido mais delicado, educado com alguém? Não ter levantado a voz com uma pessoa? Vocês estão me entendendo? Isso é o que você falou, Sandro, amor ao próximo. Então, quando a gente teme a Deus, quando a gente está buscando a Deus assim, com esse coração nele confiado, com essa aliança com Ele, então Ele nos ajuda a amar o próximo. Porque a gente pensa assim, poxa, eu estou andando com Deus, Deus é meu amigo, estou íntimo de Deus, eu tenho temor de Deus no meu coração, então eu vou fazer aquilo que é bom, eu vou fazer o que Deus faria. Assim, eu vou ter o meu coração em Deus confiado, eu vou seguir o exemplo de Jesus. E aí, ó, tá pegando já no final da live, que é os 2 versículos que eu tinha, eu vou comentar já de uma vez. Esse aí era pro final, mas já vou falar agora.
que é o que já dá a resposta também do segredo. Né? Vamos lá, nesses. Olha, o negócio tá ficando bom, hein? Tô gostando da interação hoje, hein? Aí eu falo uma coisa aqui, você fala outra aí e tá fluindo, hein? Então vamos lá? Olha só. Vamos agora em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eu vou ler rapidão, às vezes não vai dar tempo de você abrir, mas aí você anota para você estudar depois. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. E vou ler o 14 também, tá? Olha só. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isto é o essencial ao homem. Então, gente, aqui está o segredo, de novo, aqui, ó, o segredo é esse. A conclusão é essa, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é que é o essencial do homem. Gente, o essencial não é a quantidade de cursos que você faz, não é a quantidade de dinheiro que você tem. O essencial não é a quantidade de amigos, de curtidas, né, de seguidores, não é a quantidade de pessoas que você convence ou engaja. O essencial não é o quantos títulos você tem, né? Igual eu, que estudei bastante, né? Então, quantas faculdades, quantas cidades você já viajou. Não, quantos filhos, sei lá, no essencial é que você tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então esse é o segredo, tema a Deus, temendo a Deus, Deus vai confiar os segredos a você, Deus vai te dar direção, Deus vai andar em aliança contigo, Deus vai te mostrar o certo e o errado, Deus vai te dar a segurança de qual caminho você deve caminhar. Deus vai te ensinar a obedecer os mandamentos, porque é fácil falar em obedecer os mandamentos, mas eu e você precisamos diariamente, em todo o tempo, estarmos vigiando. Por quê? Porque a inveja existe, porque a cobiça existe, porque muitas vezes confiamos em ídolos e não em Deus. Muitas vezes não reverenciamos a Deus. Então, eu e você somos pecadores, somos falhos. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, tema a Deus e obedeça os mandamentos. Esse é o essencial ao ser humano. O essencial para nós é isso. Eu e você, o que nós precisamos essencialmente a cada dia é obedecer os mandamentos, que Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, gente, as coisas vão fluir. Não tem como, a semente boa que você plantar, você vai colher. Não vai ser como na lei da atração, não vai ser como uma mística, como um pensamento positivo, mas vai ser como uma lei natural de todas as coisas. Mas Raquel, eu tenho feito bem, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho sido uma pessoa honesta, mas não está dando nada certo na minha vida. Não se preocupe, porque a sua hora vai chegar. O importante é que você está tendo temor a Deus. E outra, só de estarmos vivos hoje, com saúde, podemos estar aqui nessa live e você ter o que comer, o que vestir, não é mesmo? Deus já está provendo tudo. O demais, aqui vamos ver o que Rafael comentou aqui. Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus se antes não conhecer o temor a Deus, o temor de Deus. Seja bem-vindo, Giovana entrando aí também. Eu também penso um pouco por aí, sabe? Por isso que o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, está falando desse temor, né? Tá falando dessa reverência a Deus. Porque, tipo assim, tudo que nós somos e tudo que nós temos, não só na nossa vida, como no universo inteiro, veio de Deus. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas é você como se diz, amar a Deus sobre todas as coisas é você estar permitindo que Deus assuma o lugar que Ele deve ter na sua vida. E amar ao próximo como a si mesmo é você se colocar no lugar do outro de forma radical, né? Que é o que nós chamamos na filosofia e na ética da regra de ouro, né?
A regra de ouro é uma regra que está presente em todas as religiões. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a si mesmo. Que é uma recíproca de inversão, né? Você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você para e pensa assim, não, peraí, será que eu gostaria que o outro me tratasse dessa forma que eu estou tratando ele? Quanta coisa na nossa vida seria resolvida com esse simples pensamento, né? Tantas pessoas a gente deixaria de ofender, de maltratar. É só fazer essa regrinha básica. Será que se eu tivesse no lugar de fulano, eu ia gostar que fulano fizesse isso comigo? Eu sei que tanto eu quanto você precisamos nesse momento nos arrepender e falar, Deus, me perdoa todas as vezes que eu não pude amar ao próximo, que eu não pude colocar no lugar do outro, tantas vezes que eu ofendi as pessoas. Hello, seja bem-vinda! Então, é muito simples, mas nós complicamos tudo. Nós muitas vezes não temos essa força, né, interior para nos mover sempre em direção ao bem. E por isso que é como o Rafael falou, né? O temor de Deus nos faz conhecer a verdadeira graça. Porque na realidade, gente, é o que nós vamos ler no próximo verso, tá? Que eu falei assim que tá fluindo porque vocês mesmos já foram conduzindo aqui pro ponto da conclusão. Que é assim, o comentário de vocês já foi indo pro ponto, que é em Mateus agora. Vamos lá em Mateus. É Mateus 22. É Jesus falando em Mateus 22, que é esse que é o ponto. Porque na realidade, tudo é pela graça de Deus. Não existe nenhuma pessoa boa no planeta Terra. E nem nunca existiu, nem vai existir. Bom é somente Deus. Então, como é que você faz o bem? Como é que você ama o próximo? Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Como? Pela graça de Deus. O próprio Deus nos ajuda na caminhada para fazermos o que é bom, o que é certo, para fazermos o bem. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos força para fazer o que é bom, o que é correto, o que é o bem. Então, é esse o ponto, amém? Vamos ler lá em Mateus 23. Nós vamos ler do 8 até o 12. Mateus 23, do 8 ao 12. Olha só. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, gente, é o que nós estamos dizendo desde o início. Bom é só Deus, né? Nós, infelizmente, olhamos para a humanidade hoje, a gente vê tantas pessoas que deveriam ser exemplos de como nos conduzir para Deus e nós não vemos isso. Então, nós não temos que olhar para isso, não. Nós temos que olhar para Deus. Porque é Ele que é nosso mestre, Ele é que é o nosso Pai, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que é bom, é Ele que nos ensina, né? Então, assim, nós, sabe o que nós somos? Irmãos. Eu, comedora de arroz e feijão, que nem vocês, né? Que nem cada um aqui, quem vai entrar também para assistir a live depois. Nós não temos segredo nenhum para oferecer, não adianta filosofia, ciência e tudo o
mais querer descobrir a essência das coisas, porque não vai chegar à essência das coisas. Então não existe uma lei humana, um segredo do sucesso, um coaching, alguém que vai te dar tudo que você precisa. Não tem a fórmula secreta dos negócios, mas tem uma pessoa que garantiu aqui nas Escrituras Sagradas, que a Escritura Sagrada não contém a palavra de Deus, a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Tem uma pessoa que escreveu e garantiu o seguinte: olha, eu confio os meus segredos a você que me teme. Eu te revelo a minha aliança, eu te mostro que direção tomar. Você precisa tomar uma decisão amanhã cedo, você precisa fechar um negócio, você precisa saber como é que vai ser mês que vem, como é que não vai ser. Ele confia a você o segredo. Na hora que você senta para ouvir a Deus e que você pede para Ele falar com você, que Ele te dê sinais e que Ele te mostre, Ele vai te conduzir, Ele vai revelar os segredos, porque Ele quer ter um relacionamento com você. A única coisa que Deus quer é que sejamos humildes o suficiente para reconhecer sua grandeza, para reconhecer que o que Ele mais quer é que chamemos Ele de Abba Pai, que quer dizer no português papaizinho. A única coisa que Deus quer é que você deite a sua cabeça no seu colo ou recorte a sua cabeça no seu peito e fale assim: papaizinho, fala comigo. Papaizinho, revela para mim os seus segredos. Papaizinho, me dá a sua direção. Papaizinho, me ensina a ser mais humilde, mais alegre. Me ensina a fazer o bem. Me ensina a ajudar as pessoas. Me ensina o que eu não sei. Só isso que Ele espera de nós. Bel está comentando aqui, vamos ler. É verdade, a humanidade está desapontando demais a gente. Verdade, Raquel. Deus é maior e Ele é a essência. Exato, é assim que eu penso também. E esse é o segredo. Se nós tivermos temor e reverência a Deus, Ele vai conduzir os nossos passos. E eu vou dizer mais uma coisa. Mesmo quando tudo estiver nublado, né? Igual diz aquela canção das nuvens traiçoeiras, você sabe que o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Amanhã um novo sol, amanhã uma nova vida, uma nova oportunidade. A única coisa definitiva aqui na terra é que você tem uma aliança com Deus e Ele contigo. E que um dia nós vamos morrer e vamos ressuscitar com Ele. O restante é tudo passageiro. Então, se você está hoje numa situação nublada que você não vê saída, saiba que Deus é a sua luz e Ele vai te dar a direção e Ele vai te dar a saída. Sandro comentando aqui, o que falta também entre as pessoas é ter um pouco de fé e aprender um pouco a praticar o bem. Exatamente. E aí, tanto o Sandro quanto a Bel estão colocando aqui uma luz na última coisa que eu ia dizer para vocês, tá? Eu separei três trios de coisas importantes para a gente saber. 3 segredos, mais 3 segredos, né? São os 3 dilemas secretos, os 3 segredos da fé e as 3 atitudes de quem é escolhido de Deus. Vamos lá, então? Você tem ainda mais 5 minutinhos antes de a gente terminar? Então, quais são os 3 dilemas secretos? Os 3 dilemas secretos da história da humanidade estão em a causalidade das coisas, a verdade das coisas e o reconhecimento das coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que durante toda a história da humanidade, os cientistas, os filósofos, os pensadores, as pessoas que serviram a Deus, as grandes religiões, todos estavam atrás do segredo. E o que as pessoas querem nesse segredo? Descobrir as relações de causalidade, as relações de causa e efeito. Se eu fizer isso, vou ter esse resultado. Se isso acontece por causa disso. Por exemplo, todo o dilema aí da vacina do Covid, E todo o dilema do próprio Covid. Por que desafiou a humanidade? Porque nós não estamos conseguindo trabalhar as relações de causa e efeito.
do que realmente combate a doença, o que não combate, se eu consigo realmente produzir uma vacina eficaz ou não. É uma relação de causa e efeito. Então eu digo para você, essas relações de causalidade foram e são sempre estudadas, mas nunca nós vamos saber a essência dessas relações completamente. Assim como a verdade, Jesus veio e disse que ele é a verdade. Quantos filósofos procuravam a verdade na natureza, na essência das coisas, e Jesus veio e disse, eu sou a verdade. Ele estava dizendo ali que a verdade é uma pessoa, é um relacionamento com uma pessoa. Amar a verdade é você caminhar de mãos dadas com Deus. Você nunca vai conter toda a verdade em você. Ninguém vai ser o dono da verdade, mas todos nós dialogando junto, estando junto com Deus e sendo iluminado por Jesus, nós vamos alcançar algo dessa verdade, dessa plenitude, né? E a outra questão é o reconhecimento. Nós temos uma necessidade incrível de sermos amados, uma necessidade de sermos reconhecidos, de sermos aceitos. A própria psicologia nos mostra isso, nos fala isso. Muitos usam essa necessidade que as pessoas têm de serem reconhecidas para fazer essas pessoas serem manipuladas e serem até escravas dos seus desejos. Quantas pessoas egoístas fazem isso, não é mesmo? Mas nós temos essa necessidade de reconhecimento, de sermos reconhecidos como um povo, como uma nação, de sermos reconhecidos dentro da nossa família, de termos um berço, de termos uma pátria, de termos um nome. Todos nós precisamos desse reconhecimento, mas eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Todo reconhecimento que durante toda a história da humanidade todos os homens buscavam não se comparam ao reconhecimento que Deus nos dá hoje de sermos chamados de filhos de Deus. O maior título que você pode ter, a maior dádiva, a coisa que mais você pode se gloriar na sua vida é de você ser chamado de filho de Deus. E para você ser chamado de filho de Deus, basta você crer em Jesus Cristo, porque é Ele que te dá o poder de ser filho de Deus. Todos nós somos criaturas, mas o filho de Deus é aquele que crê. É aquele que crê na obra que Jesus fez, porque ele recebe o poder do Espírito Santo de Deus e ele é recriado de dentro para fora, uma nova criatura, uma nova aliança, e ele então é aliançado com Deus. Ele tem o reconhecimento no céu. Olha que coisa mais linda, olha que coisa maravilhosa, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Amém? Então esses 3 dilemas secretos, a causalidade das coisas, a verdade das coisas e o reconhecimento das coisas, esses segredos o homem sempre buscou na literatura, nas artes, na filosofia, na ciência, nas religiões, mas a resposta está no que nós falamos no início da live, o temor de Deus. Porque quando nós tememos a Deus e o reverenciamos e o buscamos, Ele nos ilumina para alcançarmos esse caminho, para trilhar os nossos caminhos, para nos mostrar por onde nos conduzir. Fica até o final, vou pedir só mais 2 minutos, porque eu quero contar para vocês o que eu postei lá na foto. Eu postei uma foto e falei que eu ia contar uma coisa muito, muito linda que aconteceu comigo para a gente fechar a live de hoje, tá? Então, 3 segredos da fé. Então, o Sandro comentando aqui 2 palavras bonitas, esperança e fé. Sim, esperança e fé. E amor, né? Vamos completar aí com a palavra amor, né? Fé, esperança e amor. E a palavra de Deus nos diz que essas 3 coisas andam juntas, se complementam e que a maior delas é o amor. E que nós devemos crescer na medida da estatura de Cristo, Cristo como nosso exemplo da bondade, do que nós devemos ser e fazer. E essa medida é o amor, né? O amor é que nos faz cada vez mais parecidos com Deus, porque Deus é amor, Ele é a essência de todas as coisas e é isso que nós precisamos buscar na nossa vida hoje, sempre, mais e mais. Rafael diz, com certeza, isso mesmo. Estamos juntos. E para a gente encerrar, eu vou contar para você os 3 segredos da fé. Confiança, resposta e entrega.
E aí eu vou ler um último texto bíblico para encerrar, onde nós vamos ver essas 3 coisas. Então, gente, a fé, ela envolve confiança. Lembra que eu falei que Deus confia o seu segredo àqueles que o temem? Da mesma forma, quem crê em Deus porque ele confia em Deus. Gente, fé é confiança. E como que você vai confiar se você não conhece a pessoa? Então você precisa conhecer a Deus a cada dia mais para você confiar e ter fé nele. A fé é uma resposta, gente. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma resposta. A fé é uma resposta sua ao que Deus te fala. É você dizer sim a Deus. É você dizer sim, eu quero mais de Deus na minha vida. Sim, eu quero ter temor de Deus no meu coração. Sim, eu quero ter intimidade com Deus. Sim, eu quero caminhar com Jesus. Sim, eu quero saber em meus passos o que faria Jesus. Sim, eu quero. E a terceiro segredo da fé, a entrega. Sim, Deus quer que nos entreguemos a Ele, que nós entreguemos a Ele as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos anseios, para que Ele possa renovar tudo isso nas nossas vidas. Amém? Então, 3 segredos da fé: confiança, resposta e entrega. E isso faz com que a nossa fé seja uma fé ativa, proativa. Você confia em Deus, você responde a Deus de forma afirmativa e você se entrega a Deus. Então, esses 3 segredos da fé. E aí nós encerramos com as 3 atitudes do escolhido, ou os 3 segredos do escolhido. Sim, entrega. Confiança, resposta e entrega. São os 3 segredos da fé. E a gente encerra agora com as 3 atitudes do escolhido, ou os 3 segredos do escolhido. Você é escolhido de Deus? A palavra de Deus nos diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E eu pergunto a você: você é um escolhido de Deus? Então, abra lá agora em Mateus 22, né? Se você tiver com a sua Bíblia. E se você não tiver, você anota para você ler depois. Mateus 22, versos 5, 8 e 14. Não, gente. 11. Mas o 14 é o que eu falei. Isso mesmo, Diva. Confiança, resposta e entrega. São os 3 segredos da fé. No verso 14 de Mateus 22 diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então agora eu vou te falar das 3 atitudes do escolhido. Você quer ser o escolhido aqui dessa passagem bíblica? Né? Esse texto bíblico que Deus colocou no nosso coração hoje, não é mesmo? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Você quer ser escolhido? Coloca aí nos comentários. Eu quero ser escolhido de Deus. Amém? E eu quero, antes de ler esse pedaço aqui, eu quero orar por nós. Pai querido, a tua palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que o nosso coração inteiramente em ti confiado possa oferecer a resposta de entrega que o Senhor necessita nas nossas vidas nessa noite, para que sejamos escolhidos do Pai. Nós queremos ser escolhidos por Ti, Senhor. Nós queremos ter uma trajetória contigo. Senhor, abençoe a minha vida e de todos que estão nessa live, de todos os nossos amigos, irmãos, familiares. Venha sobre nós, Senhor, com a Tua revelação. Todos aqueles que ainda vão entrar para assistir essa live, que o Senhor venha trazer sobre nós essa chave da vitória. Amém? Aleluia! O Rafael já respondeu. Ele quer ser escolhido. Você também quer ser escolhido? Aleluia! Sim, Diva também respondeu. Eu quero ser escolhida de Deus. Amém! Então, se você quer ser escolhido de Deus, eu vou te falar agora as 3 atitudes do escolhido. Digamos assim, os 3 segredos do escolhido. Então, aqui é a parábola do banquete do casamento, né?
Então aqui Jesus está contando uma parábola. E quando ele conta a parábola, né, as parábolas são um exemplo, né, do que pode acontecer, do que está acontecendo, enfim, coisas para a gente aplicar na nossa vida, né? E nessa parábola, ele está dizendo que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Né? Amém. Santo também disse amém. Rafael e Diva, amém. Glória a Deus, aleluia. Queremos ser escolhidos de Deus. Eu também. Então, olha só. Imagine então um rei, né, que prepara um banquete para o casamento do seu filho. Rei, gente, rei é rei, né? Rei tem todo um poder. Então, aí imagina que você é convidado para o casamento do filho do rei. E aí nessa história aqui conta que algumas pessoas foram convidadas e mesmo assim não quiseram ir. Então, oi, tia Dulce também falando, eu também quero ser escolhido de Deus, amém, todos nós queremos. Então, quais são as 3 atitudes do escolhido? Tá aqui nessa parábola, depois você lê a história toda, eu vou resumir aqui porque nós já passamos do nosso horário. No verso 5 diz assim: mas eles não lhe deram atenção. Então, aqui é uma parábola. Imagina que o reino dos céus é como um rei que está dando um banquete para o casamento do seu filho. O reino dos céus, tá? Jesus hoje está te chamando para o reino dos céus. A primeira coisa que você precisa fazer é dar atenção. Você deve dar atenção a Deus. É igual assim, nós estamos aqui nessa live, né? Você pode estar assistindo a live e fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, né? Assim, nós não estamos presencialmente. Mas você está dando atenção a mim nesse momento, por exemplo. Você está me ouvindo. É isso que Deus quer de nós. A primeira coisa, atenção. Então, algumas pessoas não deram atenção ao convite e não foram para o banquete. Então, a primeira atitude de quem quer ser escolhido de Deus é dar atenção a Deus. Dê atenção a Deus. Deus fala conosco através da natureza, através da tua palavra na Bíblia Sagrada, através de um louvor, através de uma pessoa que te manda uma mensagem, através de circunstâncias favoráveis e circunstâncias também desfavoráveis. Deus fala conosco em todo o tempo e a única coisa que Ele quer é a nossa atenção. Amém? Segunda atitude do escolhido. Segundo segredo de quem quer ser escolhido de Deus. Verso 8. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Então, o segundo segredo é ser digno. Dignidade. Então, primeiro, atenção. Segundo, dignidade. Aqui, ele estava dizendo dessas pessoas que foram convidadas para o banquete, mas não quiseram ir, não deram atenção, não foram. Está dizendo essas pessoas não eram dignos. Então você precisa se sentir digno de ser convidado para o reino dos céus. Você precisa se sentir digno de ser convidado para a festa do casamento do Filho do Rei. Então Deus, o poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele está fazendo um banquete para o seu filho que vai casar. Ele está fazendo uma festa e Ele convidou a mim e a você. Deus nos convida hoje para entrar no reino dos céus e nós precisamos nos sentir dignos. Sabe aquela coisa assim, que alguém te chama na rua e fala, opa, é comigo mesmo? Tipo assim, é com você mesmo. Deus chamou a mim, chamou a você. Deus está nos chamando agora para entrar no reino do céu, para colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ele te fez digno. Não é pelo que você tem, não é pelo você ser merecido, ter merecido algo, mas é porque Ele quis convidar você. Então seja digno. Fale assim, poxa Deus, o Senhor me chamou, o Senhor está conversando comigo agora, o Senhor está falando no meu coração, poxa vida, eu quero, seja digno dele. Né? Então, o primeiro segredo da atitude aí do escolhido é dar atenção a Deus. O segundo é dignidade, seja digno de Deus, seja digno de Deus. Fala assim, Deus, eis-me aqui. E o terceiro segredo é preparo. Olha só, no verso 11.
Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então, ele convidou outras pessoas para a festa e uma dessas pessoas entrou na festa sem as roupas adequadas para uma festa. Então, se prepare. Coloque as vestes nupciais. Coloque a roupa que Deus quer que você coloque. A roupa, na palavra de Deus, significa vestes de justiça, vestes de santidade. Então, coloque a roupa adequada, né? Se vista para entrar diante de Deus, né? E aqui, o se vestir é num sentido simbólico, porque imagina você, né? Aqui na festa, o rei mandou chamar quem encontrasse na rua. E às vezes uma pessoa que viesse da rua para a festa não teria nem tempo de se arrumar para a festa, né? Talvez a pessoa não teria nem condições de colocar uma roupa adequada para ir para esse banquete. Seja bem-vindo! Estamos lá em Mateus 22, na parábola do banquete do casamento. Então, você precisa dessas vestes. Essas vestes estão falando de um preparo. Né? Não está falando de algo exterior apenas, mas está falando de algo interior. Está falando de você se preparar para ir para o reino dos céus. Você precisa se preparar. Só que essas vestes, quem que traz essas vestes? Quem que dá essas vestes? É o próprio Deus. Porque nós mesmos não conseguimos nos santificar, nos lavar, nos purificar para estar entrando na festa do rei. Nós não estamos preparados, é Ele que nos prepara. Então é você falar para Deus, Deus, o que tem na minha vida que precisa melhorar? Em que eu preciso ser mais próximo de Ti, mais separado para Ti, mais santo, mais justo? Como que eu faço para me apresentar com vestes nupciais, ou seja, preparado para estar na Tua presença, para estar no reino dos céus? Porque ele encerra dizendo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas nós falamos aqui de 3 segredos, né, de atitudes do escolhido, que são atenção ao que Deus nos diz, dignidade, se sentir digno de estar diante de Deus e o preparo para estar diante de Deus. Hello, seja bem-vinda, chegando e nós já estamos indo, encerrando a live já. Amém? Então nós falamos nessa live muitas coisas incríveis, sensacionais. Quem chegou depois, assiste tudo desde o início. Eu falei em resumo que o segredo não é uma lei da atração, o segredo é a lei eterna que nasceu no coração de Deus, que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, o verbo vivo, e que todos os segredos que nós precisamos estão em Deus, e que a chave, né, do sucesso e do segredo é o temor a Deus, porque aprove a Deus revelar e confiar aqueles que o temem os seus segredos. Então, se você precisa de direção na sua vida, se você precisa de um cuidado especial na sua vida, confie em Deus. Tema a Deus, busca a Deus, pense assim em seus passos, o que faria Jesus, e aí você segue Ele, porque bom é só Deus. Não olha para homem, não olha para religião, não olha para respostas humanas, porque essas respostas todas, elas só sombreiam uma resposta maior, que é a lei eterna e a lei divina. Então, tamo junto, vou contar pra vocês o que aconteceu naquele dia lá da foto. Depois, quem não viu a foto, corre lá nos stories. Tem uma foto lá que eu tô numa padaria tomando café. Aí a foto aparece, eu lá no fundinho, né? Eu até coloquei lá, se pode ver, repara. E eu disse assim, vou contar na live um segredo dessa foto. Olha, o segredo dessa foto. Tá vendo que lindo esse? Tá vendo que lindo esse brinco? Glória a Deus, aleluia. Ah, Giovanni quer pedir uma música. Giovanni, você pode pedir a música, mas não sei se eu vou tocar, não. Mas pode pedir. Amados, esse brinco, olha só, tem 3 coraçõezinhos. É uma gracinha esse brinco, né? 3 corações. A gente tem que falar tanto de coração, né? Na última live falamos de coração, você não assistiu, esse brinco era da mamãe, né? E eu
peguei esse brinco para mim de herança, né, da minha mamãe. E aí naquela foto lá, eu tava com esse brinco e eu tinha saído da igreja, saído do culto e fui tomar um café numa padaria. E aí sentei lá para tomar o café, só que eu tinha percebido quando eu já tava na rua que a tarraxinha do brinco tava um pouco solta. E eu tava já com medo de perder o brinco, sabe? Com medo, preocupada de perder o brinco, com medo de perder o brinco, né? Aí tá, sentei, tomei café, aí fui, né? Chamei Jesus para sentar ali comigo, tomar um cafezinho, né? E aí conversamos bastante. Eu precisava tomar umas decisões e fui conversando com ele, Deus falando comigo, e eu conversando com ele. Foi muito bom aquele café que tomei ali, só eu e Deus. Aí na hora que eu tava indo embora, paguei, saí, entrei dentro do carro. Quando eu tô parada no sinal, eu vejo assim, ó, que o brinco não tava aqui na orelha. Obrigada, obrigada. Oi, Raquel, oi, Xará. Aí, gente, o brinco não tava na minha orelha. Aí eu falei, oh meu Deus, esse brinco, um brinco que era da mamãe, eu não quero perder ele, um brinco tão lindo. E aí, o que eu fiz, né? Beijos, linda. Tô contando, Xará, aqui uma coisa que aconteceu comigo, assim, um cuidado de Deus tão grande. Aí eu voltei com o carro, eu tinha parado no sinal, aí eu voltei com o carro e estacionei de novo. Aí eu não estacionei no mesmo lugar, eu estacionei um pouquinho para cá. Aí eu falei assim, eu vou lá onde estava estacionado para ver se o brinco não caiu lá. Aí, para honra e glória do Senhor, eu cheguei lá onde estava estacionado e o brinco estava lá. Tinha caído, né? Na hora que eu entrei no carro, o brinco caiu. E aí peguei o brinco de volta e eu tô com os 2 brincos. Mas por que eu tô contando para você essa história? Porque o segredo do Senhor, Ele confia aqueles que o temem. Amém? Ele confia a sua aliança. Então, assim, Deus sabia que esse brinco tinha um significado para mim. E Ele, quando eu estava lá no culto, Ele ainda tinha colocado uma palavra no meu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu senti essa palavra no meu coração, eu falei assim, que emoções que essa palavra me traz. Segurança, proteção, cuidado, né? Então ali na hora que eu vi que o brinco tinha sumido, eu lembrei dessa palavra, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Eu poderia não ter achado o brinco, mas eu não poderia ter perdido a minha confiança de que Ele cuida de mim. E aí quando eu peguei o brinco de volta, uma coisa tão simples, um acontecimento tão simples, né? Mas na hora que eu peguei ele de volta, eu tive aquela certeza. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Ele é a minha segurança, Ele é a minha proteção, Ele cuida de mim. Ele cuidou de um brinco. Então Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele se atenta a todos os detalhes da nossa vida. A única coisa que Ele quer é que a gente se lembre dele, que a gente dê a atenção que Ele merece. E que a gente tenha o nosso coração nele confiado. Que uma vez fazendo isso, o restante Ele vai prover. Amém? E hoje, por incrível que pareça, né? Eu comprei o pão diário, que tem um versículo para cada dia, para você orar sobre as refeições, sobre os alimentos. E aí tava esse mesmo versículo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, foi bom demais estar com vocês. Giovanni não pediu a música, então eu vou sair de mansinho. Gente, as lives têm sido incríveis, só que assim, a gente tá passando um pouquinho do horário, né? Rafael ganhou o livro, né? Surpresa. Semana que vem chama mais gente pra live, gente. Vamos bombar a live. Quando você entrar na live, pega o aviãozinho e já chama os amigos, amém? Querem fazer um print? Eu vou fazer uma pose aqui para foto, você faz o print e me marca e fala que você teve na live e chama mais gente para a próxima live. Vai lá. Faz um print e me marca lá, tá? Aí, ó,
Coraçãozinho agora. Faz um print, me marca lá no seu stories e convida as pessoas para a live, tá? Valeu aí a presença de todos. Boa noite a todos. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Tamo junto.